Ministro Fernando Haddad passa vergonha na Globo News ao tentar culpar Jair Bolsonaro da atual situação econômica que nós estamos vivendo hoje. Até os jornalistas ali da Globo News, que até alguns deles recebem o Pix, saíram em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e mostraram a verdade ali na cara, na lata do Fernando Tachad, assim também é conhecido, por causa de suas altas taxas de impostos, e ficou feio. Ele perdeu até o rumo de casa. Nós vamos começar mostrando esse trecho onde ele quer colocar a culpa do desgoverno de Lula em Jair Bolsonaro. Quase 1 trilhão de déficit nas estatais e a culpa sempre é de Bolsonaro, mas os jornalistas colocaram ali a verdade. Confira essa matéria e dá um like nesse vídeo, voltamos em seguida. Ministro, eu queria que o senhor começasse falando aqui para a nossa audiência. O senhor se reuniu ontem com líderes do Congresso para discutir as alternativas, né? A recomposição do orçamento de 26 após a derrota na MP. Hoje mais cedo o senhor falou um pouco que independe do presidente estar aqui no Brasil ou não. O senhor está discutindo essas alternativas com a Casa Civil. O que o senhor pode adiantar para a gente? Olha, a tendência do governo, né? Hoje pela manhã nós tivemos várias reuniões de trabalho, equipes técnicas, né? É que como houve muita polêmica em torno da questão de despesa e receita no mesmo diploma legal, a decisão provável, né, da Casa Civil vai ser entregar 2 diplomas, 2 PLs separados, tratando das matérias, para que também a oposição não tenha o pretexto de não votar o que eles reivindicam como agenda deles, que é organizar também as despesas do governo com os cadastros que foram desorganizados em 2022. Tudo que aconteceu em 2022 é um trabalho enorme para reorganizar. E nós estamos nessa etapa, né? Nós temos vários cadastros que precisam ser reorganizados, vários protocolos de atendimento que precisam ser reorganizados. E um dos méritos da 1303 era justamente tratar de 4, 5 problemas, né, de gestão de gasto que estavam endereçados ali. Então nós vamos encaminhar 2 projetos de lei. Um PL tratando do tema de controle de gasto e eu diria mais controle, porque tem muita coisa que está descontrolada, né? A gente vem fazendo esforços. Ministro, é a questão do seguro-defeso, né? É a questão do médica da... Ateste médico, Comprev, a questão da bolsa do pé de meia para dentro do orçamento. Isso. Agora a bola da vez passou para o economista Daniel, mas sabemos que com ele o buraco é mais embaixo. Peço que observem a linguagem corporal de Haddad ao ser questionado por Daniel. Ele começa a ficar inquieto, coçando o nariz, como se estivesse intimidado, e o medo foi tanto que acabou inventando absurdos para os próximos anos, sendo desmentido pelo economista. Agora, uma outra coisa que eu também gostaria de entender, a gente tem um Banco Central que está praticando uma taxa de juros bem alta para tentar diminuir o crédito, baixar a inflação. É isso que o Banco Central tem tentado fazer. E na outra ponta, nos últimos meses, a gente tem tido o governo criando uma série de mecanismos de disponibilização de crédito, de oferta de crédito. Às vezes fica a impressão que são 2 coisas um pouco dissonantes, quer dizer, o Banco Central tentando diminuir o crédito, o governo tentando aumentar um pouco o crédito. Qual seria a lógica técnica que está em torno dessa disponibilidade do governo de aumentar crédito em um ambiente onde o juro está muito alto e o Banco Central está tentando contrair a oferta de crédito? Olha, primeiro que assim, a inflação, ela está se comportando cada vez melhor e as projeções do mercado já dão uma inflação abaixo de 4% em 2027. Né? Já está contratada a queda da inflação. Hoje o FMI, até eu considero meio curioso, o FMI, né, insuspeito FMI, nesse caso específico, disse que o Banco Central do Brasil é o mais hawkish, o mais duro do mundo. O FMI sabe o que está falando. O que eu tenho dito... O senhor concorda com o FMI? Historicamente o nosso Banco Central, se não é o mais... O atual Banco Central? O atual é o mais duro do mundo, muito hawkish, como se fala no mercado, né? É muito duro, porque você está com uma inflação que já está assim, beirando a banda superior do regime de meta,
E você está com mais de 10% de juro real. Então, é duro mesmo, não é pouco o que está sendo feito. Então, às vezes, aquela coisa da dose do remédio. Né? Quando eu pondero isso, não é que eu tenho o maior respeito institucional pelo Banco Central, na época do Roberto Campos, agora, quando for. Nós temos institucionalidade no Brasil. Mas emitir uma opinião não é pecado. Eu tenho dito que eu penso que a taxa de juros está restritiva demais. Demais. Aliás, o presidente falou isso também ontem. Ele ouve muitos economistas, não ouve só eu. Ele ouve todo mundo. Ele ouve gente que produz, gente que tem fábrica, gente que tem construção, gente que está no mercado financeiro. Ele recebe todo mundo. Ele ouve muita coisa. Então, é uma opinião. Isso não é desrespeito. Isso não deveria ser confundido com desrespeitar a institucionalidade. Porque as opiniões são emitidas pelo mercado todos os dias. Participando de uma série de eventos econômicos, uma coisa que está sempre presente nos debates é o risco de um apagão fiscal em 2027, 2028, por conta do crescimento das despesas obrigatórias que levaria a um asfixiamento da capacidade do governo de fazer políticas públicas e de realizar investimentos. Esse risco existe, ministro? Existe um risco de um apagão fiscal um pouco mais para frente por conta das despesas obrigatórias em crescimento ou não existe? Se existe, o que pode ser feito até lá? Olha, o que existe de fato é um trabalho contínuo que não pode ser interrompido. Não pode ser interrompido. Né? Nós estamos vindo de um cenário entre 2014 e 2022. Você veja que eu não estou falando só de governos de oposição, estou falando de nossos governos também. De 2014 a 2022, nós viemos de um cenário que é incompatível com um plano de desenvolvimento sustentável. Incompatível. Então, eu disse isso na primeira entrevista, né, antes de tomar posse. Eu tenho buscado resultados melhores e tenho tentado, junto ao Congresso, junto ao próprio Executivo, sensibilizar para questões como as que você está colocando. Eu penso, Daniel, com toda sinceridade, não vai se encerrar esse trabalho. É um trabalho delicado, é um trabalho de relojoeiro. Estava brincando outro dia com o presidente Davi Alcolumbre, eu falei, olha, deram uma motosserra para o Milei fazer um ajuste fiscal. E tá levando a economia argentina à breca, né? Nós estamos com uma chave de fenda na mão, nós não estamos com uma serra elétrica. Nós estamos apertando o parafuso, tirando privilégios de quem gozava de privilégios insustentáveis. E isso tem rendido resultados mais consistentes do ponto de vista econômico. Eu não acredito que essa tarefa acabou. E não acredito que nós vamos fechar o ciclo do que tem para consertar. Agora, o rumo é o que está sendo dado pelo governo. Nós tínhamos 600, 700 bilhões de renúncia fiscal, nós estamos corrigindo isso, nós admitimos pela primeira vez na história uma regra de gasto, que é importante, que isso se tornou, assim, um consenso no país, que você tem que ter alguma regra de gasto. Aperfeiçoamos a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal foi saudado, aí comenta-se, olha, mas com as regras constitucionais, o arcabouço fiscal não é sustentável no médio e longo prazo. Tem vários argumentos a favor dessa tese. E nós vamos ter que revisitar temas que o Congresso não quis opinar, rejeitou tratar de determinados assuntos. Não tratamos de supersalário, não tratamos de aposentadoria de militares, não tratamos de fundos constitucionais. E não é que o governo não mandou, o governo mandou, mas o Congresso não apreciou ou rejeitou. Né? Mas o senhor acha que hoje o Congresso está fazendo isso com o governo, faca no pescoço? O senhor acha que... Nós não tivemos isso. É que essa discussão surgiu com a prorrogação da desoneração da folha. Sim. E a gente disse o seguinte, nada contra, quer prorrogar, o Congresso entende que isso é prioritário para o país, tem que indicar a fonte. Quem vai financiar isso? Para nós, o problema não é o que o Congresso decide, porque muitas coisas têm mérito. A questão é o quem financia. Como bancar. Como bancar. Porque se o Congresso, assim como o Executivo tem que fazer, bola um programa, da onde vai sair o dinheiro?
Se o Congresso bola uma medida, uma emenda constitucional, um projeto de lei, da onde vai sair o dinheiro? Você imagina o que é uma decisão do Supremo, se hoje for favorável, o placar que eu vim acompanhando vindo para cá, está 3 votos a favor dessa... No plenário virtual, né? No plenário virtual. 3 votos já a favor da tese de que o Congresso tem toda a soberania, autonomia e tal, mas tem que seguir as regras fiscais. Vai ser vinculante essa decisão da desoneração, vai ser vinculante. Então eu estou aqui, né, rezando e tal, porque isso é uma mudança institucional de natureza estrutural. Sim. Que é o que nós queremos. Mas o senhor acha que o presidente Lula tem razão quando ele fala, como ele disse semana passada, que é um Congresso de baixo nível? Eu pensei nisso, lembrei dessa frase pelo que o senhor falou, não tenho dúvida de que é uma guerra política. O senhor acha que o nível do Congresso é baixo? O que contrariou o presidente é o seguinte, você não pode... Veja só, você tem um presidente da República que em 2022 não era governo, Sim. Era oposição. Neste outro trecho, Daniel critica Lula por ele estar indicando amigos ao STF e diz que ele não foi eleito para isso. Muito importante em relação ao caso brasileiro. Todos esses nomes me parecem corretos, existe ali uma tentativa de alguma forma de engolfar a Suprema Corte, de influenciar a Suprema Corte através dos nomes que são escolhidos. Só que a diferença é a seguinte, o presidente Lula não foi eleito para isso. Todos esses outros nomes que o Lins citou, nenhum deles em nenhum momento escondeu. Que tinha um embate, que tinha diferença. Que tinha a intenção de interferir na Suprema Corte, que tinha a intenção de aparelhar a Suprema Corte. É o caso do Trump, é o caso do Bukele, é o caso do próprio regime da Venezuela. Nunca houve nenhum constrangimento em dizer isso. Até o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha Falou nenhum 10%, constrangimento. né? Agora eu tenho 10%. Exatamente. Quero alguém que tome tubaína comigo, etc. O presidente Lula não foi eleito para isso. Não foi isso que ele prometeu. Aliás, na semana passada, inclusive, ele disse, não, eu não vou nomear um amigo para a Suprema Corte. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é um presidente que diz uma coisa e que faz outra, e que se alinha, num certo sentido, a esse conjunto que o Lins aqui muito bem colocou. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que ser salientado. O presidente Lula não foi eleito com essa promessa e ele está se comportando de forma muito parecida com esses outros líderes. Cara, eu vou discordar. A escolha do Zanin e do Messias seria um projeto autoritário? Não estou dizendo que é um projeto autoritário, estou dizendo que é um projeto de você trazer a Suprema Corte para mais perto de você, o que, num certo sentido, reduz a independência de da confiança. Moldar a feição que você acha que ela deve ter. Mas agora, não é um projeto autoritário. Isso faz parte do conjunto do projeto autoritário em muitas partes do mundo. Mas é tornar a Suprema Corte uma extensão do seu governo, tornar a Suprema Corte afável ao seu governo. Sim. Isso o critério principal é... Galera, pensando bem, eu acho que tá valendo a pena ser de esquerda nesse país, cara. Você promete picanha para ser eleito, é eleito e a picanha some. Diz que não vai colocar amigo no STF, coloca 3. Quebra estatal, rouba velhinho e ninguém vai pra rua. Arrecada 3 trilhões em imposto e ainda fala que tá sem dinheiro. Gasta bilhões em viagem, hotel, o eleitor ainda aplaude. Fala que tirou o Brasil do mapa da fome, mas em época de eleição tá lá, visitando quem tá com fome e prometendo tirar de novo. Fala que acabou com a pobreza também, mas vive visitando os pobres que ele tirou da pobreza. Se tem um escândalo, chama de fake news e tem toda a imprensa aí para te ajudar. Faz você acreditar que o problema do país é um deputado que grava vídeo enquanto eles estão no poder tem 20 anos. Bota a culpa em todo mundo, até no presidente, que nem é presidente mais. Ser de esquerda do Brasil é jogar o jogo no modo fácil. Você mente, rouba, gasta, quebra e ainda sai de vítima. E se tudo der errado, fala que isso não era esquerda, não, era outra coisa. Eu tô começando a acreditar que o que a gente está vivendo não é uma crise, não. É um plano. Pois é, contra fatos não há argumentos, né? Eu me lembro aqui de uma entrevista que o Lula deu ali na CNN para o William Vac. E o William Vac colocou ele na parede e mostrou números e dados e o Lula ficou mesmo sem saída. Porque para alguns que não sabem fazer contas, o Lula engana e passa todo mundo no fundo da agulha. Agora, o William Vac mostrou para ele com quantos paus se faz uma canoa. Assim também como os jornalistas ali da Globo, que parece que já estão de saco cheio desse desgoverno. Não é de hoje que eles estão metendo pau em Lula, no Haddad e até em outros ministros e até no Supremo Tribunal Federal. Nós colocamos aqui também
um vídeo onde o próprio Camarote ali falou a respeito de ministro do Supremo, falou a respeito do Lula e colocaram ali uma fala do Lula e eles se contrapuseram. E isso é inédito, pessoal. Nós nunca vimos isso. Agora a Globo parece, não sei se é uma jogada, se eles estão blefando ou se é a realidade, mas parece que é um fundinho, né? Um pinguinho ali de senso na cabeça deles e eles começaram a enxergar aquilo que nós estamos falando há muito tempo. O Brasil está desgovernado, as estatais estão dando prejuízo. Para 2026 vem uma recessão muito grande aí e alguns deputados e políticos ali em Brasília falam que isso poderia ser até um plano da esquerda. Olha só, o Nicolas Ferreira, inclusive, postou um vídeo agora há pouco falando sobre isso, que ele está na dúvida se é má fé ou se eles têm um plano de quebrar a economia brasileira justamente para gerar mais dependência do povo ao Estado. E do que nós estamos falando? Quando o povo está pobre, quando o povo está passando dificuldade, necessitado, ele tem que recorrer a alguém. E aí vai recorrer a alguém? A quem? Ao Bolsa Família, auxílio social, vale gás e coisas desse tipo. E aí o povo fica cada vez mais dependente do governo, vai votar nesse mesmo governo para girar a roda e continuar nesse ciclo de dependência. Quem quer a liberdade, a independência e a prosperidade do povo é a direita. A esquerda quer que o povo continue batendo continência ali e prestando as contas ao Estado. E que o Estado fique cada vez mais gordo para sustentar esse povo aí que não quer saber de trabalhar. Como nós vemos em algumas classes que são defendidas pela própria esquerda, né? O MST, nós temos os quilombolas, nós temos várias classes aí pela sociedade brasileira que são defendidas pela esquerda e são classes que não gostam muito de pegar no pesado, né? Agora, já a direita defende o empreendedorismo, defende o crescimento, defende o cidadão pode ter 2, 3 negócios, não tem problema, desde que faça dentro da legalidade. Tá de parabéns aí, né? Esses jornalistas que finalmente um pinguinho de consciência ali e colocaram Fernando Tachad na parede. O que você achou disso? Coloque aqui nos comentários se você acha que esse desgoverno está fazendo de má fé ou eles são ruins mesmo de serviço. O que você acha? Se inscreve aqui no canal, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, nos assistiu até aqui, então agora basta você se inscrever aqui para ver outras matérias como essa que nós não vamos deixar passar batido. Nós vamos continuar mostrando aqui, tá bom? Vamos ficando por aqui. Dá aquele like e estamos juntos.